Pessoal, a Sofia está acompanhando aqui o chat. E, Sofia, se alguém quiser falar alguma coisa, fale, ela vai me passando, porque eu não vou conseguir ver. Eu vou compartilhar. Pessoal, a aula de hoje nós vamos conversar da UC. Eu acho assim que é muito importante, quanto mais diálogo a gente tem, porque se eu chegar aqui e começar a dar conteúdo, porque o DNA vira para cá, vira para lá, eu vou estar simplesmente reproduzindo um monte de conteúdo que está na internet, está aqui, ó, na mão da gente. E acho que nós estamos para construir conhecimento, né? Ver os conceitos, investigar, dialogar, são esses os profissionais que o mercado precisa, que o país precisa, que o mundo precisa, né? Para a gente poder refletir conceitos, ter novas ideias e propor soluções, tá? A gente vai falar bastante disso. Vocês colocarem em perspectiva o que trouxe vocês para essa faculdade que vocês estão fazendo, ou de farmácia, ou de biologia, ou de licenciatura, até de ciências ambientais, que se matriculam na nossa UC. Então, a gente vai dar umas paradas para poder mostrar alguns vídeos, e aí vocês vão perguntando aqui para a gente alguma dúvida, tá? A gente tem esse tempo aí, vamos fazer com calma. Eu vou colocar agora para vocês um vídeo de apresentação minha, tá? Eu até coloquei esse vídeo lá no Classroom. Gente, desculpa, minha cabeça está lenta por causa da gripe. Não é Covid, tá? Fiz o teste lá, não deu Covid, mas a gripe está toda aqui, pronunciada. E aí, vocês tiver alguma dúvida, coloca no final. Aqui, ó, vamos falar tudo isso, Franciane, vai entrar tudo no detalhe, é para a gente conversar exatamente esses aspectos, tá? Só que aí nós vamos conversar meio que de tudo. Então, primeira coisa, quem é esse que vos fala? Quem é o professor Júlio? Então, eu vou colocar um vídeo rápido que eu fiz, ele tem 5 minutos, tá certo? O que me motivou a vir para cá, eu acho importante, tá? Tá dando para ver, Sofia? Tá sim, professor. Tá? Então, vamos lá. O estúdio, eu vou contar um pouco da minha vida. Eu faço essa apresentação para os meus alunos no primeiro dia de aula. Eu conto para eles que eu estudei farmácia bioquímica na USP, em paralelo eu cursei biologia no noturno, não concluí, mas foi uma experiência importante para mim. Terminada a graduação, eu fiz meu doutorado em bioquímica no departamento de bioquímica, que fica aqui no Instituto de Química, ao lado da Faculdade de Farmácia. E nesse doutorado, eu estudei a expressão gênica de um fungo, unindo meu interesse na biologia molecular e na microbiologia. Fui para um pós-doutorado na Universidade de Paris, onde eu fiquei 4 anos estudando uma doença do feijoeiro causada por fungo. E aqui eu tenho uma foto das minhas amigas brasileiras que estudavam no mesmo instituto. Uma experiência muito enriquecedora. Voltando para o Brasil, eu passei 2 anos na Universidade Federal de Viçosa, onde eu produzia plantas transgênicas, expressando um gene de resistência do tomateiro, que conferia a essas plantas resistência contra o ataque de vírus. Parti, então, para a Universidade Estadual Paulista, a Unesp de Jaboticabal, onde eu fui trabalhar uma pesquisa envolvendo interação planta-bactéria, com a Xanthomonas cítrica, causadora do cancro cítrico, estudando a genômica funcional dessa bactéria, utilizando, então, diversas abordagens complementares, onde eu tive a oportunidade de orientar muitos alunos de iniciação científica, mestrado e doutorado. Também foi uma experiência fundamental na minha vida. Durante esse pós-doutorado em Jaboticabal, eu tive a oportunidade de passar 2 meses em Ghent, na Bélgica, fazendo, então, construções de DNA para serem utilizadas na geração de arroz transgênico dentro de uma plataforma semi-automatizada e bastante robotizada para análise dos fenótipos que esses genes da cana-de-açúcar poderiam causar no desenvolvimento das plantas de arroz, que é o cereal mais consumido no mundo. Fui contratado na Unifesp, em Diadema, e na Unifesp pude ter a oportunidade de trabalhar num projeto que envolvia, então,
Acontece isso, gente, olha. Errei. Vai ter que dar certo. Faltou só finalizar, gente. Gravei já várias vezes. Corta. Mais fácil gravar a degustação de vinho. Mas vamos finalizar aqui, olha. Então, eu fiz o meu pós-doutorado em Jabuticabal, com aquela oportunidade lá na Bélgica. Eu passei no concurso público para a Embrapa, o Senergia em Brasília, e eu não aceitei, me chamaram, porque eu queria ser professor. Foi uma loucura que eu fiz na minha vida, porque eu precisava muito daquele emprego. Então, eu esperei mais uns anos, fazendo minha pesquisa, ter a oportunidade de ser contratado na Universidade Federal de São Paulo, no campus de Diadema. E lá no Unifesp eu desenvolvo pesquisa com microbiologia aplicada, estudando também ecologia microbiana, porque nós estamos interessados na microbiota presente em compostagem, no lago e no trato intestinal de macacos bugio. Essa pesquisa que nós desenvolvemos lá em Diadema, em colaboração com os nossos colegas da USP. E é isso, gente, ó. Estudou, acho que eu consegui. Pronto, pessoal, esse é o professor aqui, tal, a minha trajetória. Eu acho interessante, porque às vezes me perguntam, né, professor, como que é, se eu quero fazer pesquisa, como que é para conseguir uma bolsa? Então, a gente vai ter oportunidade de estar conversando sobre isso, né, o que é essa trajetória, tudo que eu fiz caminhou aí para essa biologia molecular, eu sempre abordo nas aulas, tá certo? Então, essa experiência de vida, ela acaba transparecendo aqui nas nossas aulas, o que eu acho que pode ser enriquecedor, né? Vamos novamente, eu apareço aqui para não ficar uma coisa monótona, né? O negócio é não ser monótono, gente. Por favor, hein? Olha lá. Então, agora vou compartilhar com vocês a apresentação aqui. Entrou? Sofia, por favor. Sim. Tá, então, pessoal, semana 1 da Biologia Molecular, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Tá? Então, primeiramente, eu quero fazer essa consideração, né, de que nós somos, primeiro, somos Unifesp. Né? A Unifesp é uma universidade pública, ela é gratuita, financiada com dinheiro público, dos impostos, ela é socialmente referenciada, isso significa que nós agimos pela diminuição das desigualdades sociais no nosso país, para que o nosso país seja desenvolvido cada vez mais, e prezamos, e quando eu falo no plural, eu digo professores, os técnicos e vocês. A universidade existe para os alunos, tá? Então, vocês são a razão da nossa existência enquanto universidade, e nós estamos aqui. Então, prezamos pela qualidade do ensino, da pesquisa científica e da extensão universitária, que é esse diálogo com a sociedade que a gente tem que fazer. Tá? Então, primeiramente, né, solicitamos que as aulas não sejam filmadas, nem gravadas, nem fotografadas. Isso é uma questão, gente, de nos protegermos, né? Proteção da... Inclusive, tem um termo aqui, ó, tá vendo? Para proteger a imagem e o conteúdo. Tá certo? Então, nesse ponto, eu queria dizer para vocês que tudo é muito novo, apesar de vocês já estarem aí, poxa vida, tem alunos aqui que não tiveram ainda aula presencial, né? Não é fácil isso. Mas, enfim, tem a questão da exposição, né? Hoje em dia, nós vivemos numa sociedade onde é muito fácil você ser demolido por opiniões, muitas vezes falaciosas. Então, nós temos que nos proteger mesmo. Tá? E isso a gente vai aprendendo com a existência, né? Com a experiência. Então, eu entendo perfeitamente quando, por exemplo, eu estou dando aula e vocês estão com a câmera desligada, vocês estão com o microfone desligado, eventualmente não quer abrir o microfone e falar, pode pôr a dúvida no chat, mas quando não quiser, eu respeito demais. Quem se expõe aqui, assim, de uma maneira evidente, sou eu, tá certo? São os professores, mas mais eu, porque eu vou dar a maior parte das aulas para vocês.
Mas não é porque eu seja a pessoa que mais gosta de se expor, aliás, eu não gosto, tá? Se eu fosse me colocar numa posição, me coloco na posição de vocês, tá? Eu gosto de ficar na minha, de me preservar, mas aqui eu me exponho mesmo, é para vocês. Então, esse ambiente das nossas aulas é como se a gente estivesse na nossa sala de aula presencial, com a porta fechada ali, naquele ambiente que é nosso, onde há uma intimidade de professor, de aluno, essa troca entre nós, tá certo? Então, é um ambiente nosso, onde, na medida do possível, nós preservamos isso, tá certo? Então, por exemplo, o professor se expõe de que maneira? Falando, a gente está falando, está dando aula, tá certo? Eu procuro ter um diálogo com vocês. Esse diálogo, muitas vezes, não é um diálogo de troca. Eu adoro quando é de troca, tá certo? Mas eu também não vou ficar aqui, gente, o que vocês acham? Sabe, como se eu estivesse cobrando uma opinião, e aí fica aquele silêncio, né? Tá, dá um silêncio desse, nossa, eu já quero encostar aqui, já começa a dar um soninho, né? Não, a ideia é o diálogo mesmo, de ouvir, vocês podem eventualmente ouvir algo que eu estou falando agora e me colocar uma dúvida depois, ou eventualmente, pessoal, eu posso falar alguma coisa que tenha uma compreensão por parte de alguns de vocês ou de todo mundo errada, tá certo? Ou eu falo alguma coisa sem querer errada, tá certo? Então, nesse caso, eu acho que nós temos que ter essa intimidade de poder chegar e falar, professor, olha, você falou uma coisa que eu não gostei, tá certo? Ou que não está correta, ou que não é politicamente correto. Então, antes de partir para uma energia, digamos assim, mais belicosa, tá certo? Vamos estabelecer o diálogo. Eu sou aberto para o diálogo, tá certo? Se eu falar alguma coisa que não caiu bem, fala comigo, manda um e-mail, tá certo? Pode ser aqui na aula mesmo. Então, vamos deixar de certa forma, esse pacto, né, que a gente tem de conviver, de construir algo positivo. Gente, nós estamos no que eu considero, né? Eu até falei lá que eu passei no concurso e não quis porque eu queria ser professor, tá certo? E eu, quando estava fazendo vestibular, naquela época lá, as pessoas falavam, não faz biologia porque você vai ser professor, sabe? Como se fosse a pior das profissões ser professor, tá certo? Eu entrei em farmácia, mas depois eu não concluí, mas eu fiz biologia. E eu quis ser professor, e eu sou professor. E eu gosto de ser professor, tá certo? Por quê? Porque nós construímos a sociedade, tá certo? Nós temos princípios éticos que a gente desenvolve, a gente busca soluções para melhorar a sociedade, para melhorar o nosso planeta, tá certo? Nós estamos dentro de um contexto, né, onde muita coisa estranha acontece em todos os lugares, e a gente está aqui, olha, vendo a realidade e procurando elevar sempre o nível para que as coisas melhorem. Isso, eu acho que cabe a nós. Tudo bem, outros setores da sociedade, sim, mas a nós cabe isso, sabe? Buscar essa melhoria. É por isso que eu me sinto tão à vontade de estar aqui falando com vocês, porque realmente é um privilégio para mim estar aqui falando com vocês. E um grande desafio que eu tenho como professor, com a bagagem que eu tenho, é estar à altura de vocês. Isso eu falo assim de coração mesmo. Tá? Então, a nossa biologia molecular no segundo semestre, eu sou o coordenador, professor Júlio, e nós temos professores colaboradores, a professora Eliana Rubio, que vai dar aula de câncer, alguns de vocês já tiveram aula de genética humana com ela, o professor Marcelo Valim, que deu aula de genética para vocês, que vai dar aula de PCR, que é a técnica, digamos assim, a mais famosa, uma das mais importantes da Biomol, e o que eu costumo dizer é o seguinte, gente, na Biomol o professor Marcelo é bonzinho, tá certo? Então, ele é um grande colega meu, a gente divide laboratório, gosto muito dele. A professora Miriam Gagliotti Morali, ela foi contratada como professora substituta, que nós temos um professor efetivo, que é o professor André Vettori, minha garganta, que ele está afastado em Paris já há alguns anos, e então a gente acaba, né, para aumentar o nosso efetivo, com um professor substituto. Ela é excelente, trabalha no Instituto do Câncer, então sempre essa oportunidade de também vocês dialogarem com os professores, né? O que você faz? Por que você escolheu isso? E o professor Rodrigo Tamura, que ele é convidado, tá? Ele é nosso convidado, ele estava como substituto até o ano passado, e ele continua convidado, eu vou falar mais um pouquinho dele. Nós temos, então, as turmas, né, da farmácia do integral, da biologia, da farmácia noturno,
com um desafio a mais esse ano, porque as turmas da farmácia estão dobradas, né? Então, o ano passado nós tivemos acho que 115 alunos, esse ano no total nós temos 239 alunos. Né? Aí você pode falar, ai meu Deus, puxa, a vida aumentou. Para mim esse desafio só me anima. Vai ser difícil? Me anima, tá certo? Então vamos lá. A fórmula está pronta? Não está pronta. Tá? Então nós vamos trabalhar juntos por esse sucesso, né? Que já está sendo configurado aqui com vocês. Ó, nós trabalhamos, então, no ambiente virtual de aprendizagem, que é o Classroom, um Classroom para cada turma, e nós temos um time de monitores. Olha, tem a Sofia, que está aqui, que é a nossa monitora bolsista da farmácia, a Ana Paula da farmácia, a Bianca da farmácia, a Fernanda da farmácia, o Fernando, que é das ciências e a licenciatura, Giovana das ciências, o Guilherme da farma e a Lohane das ciências. Tá? Então, um time muito bom de monitores para esclarecimento, diálogo, tá certo? Em todos os aspectos, algo que está indo bem, ou dificuldade pessoal, tá? E aqui eu preciso dizer que aqui o objetivo não é a gente viver no mundo paralelo, o mundo da fantasia. Todo mundo passa dificuldade, sobretudo numa pandemia, tá certo? Só para falar para vocês, o ano passado, né, que terminou no começo do ano, minha mãe ficou muito doente no começo do ano, não era Covid, mas ela quase morreu. Eu não consegui dar a última aula, os alunos foram, assim, muito compreensivos, depois de um semestre muito legal que a gente teve, eles me acolheram demais, tá? Minha mãe ficou uma semana no hospital agora, hoje ela teve alta, voltou para casa do meu irmão lá no interior, então, uma coisa muito boa que aconteceu. Isso são questões, pessoal, que acontecem na vida da gente. Tá? Então, assim, vamos pensar que nós temos sensibilidade para isso. Qualquer problema que vocês tenham, converse com a gente, converse com a monitoria, nós estamos abertos para promover esse diálogo. Bom, o cronograma, né? A nossa aula começa hoje, apresentação da UC, uma reflexão do que é a Biomol, essa apresentação a gente vai conversar mais em detalhes, depois tem as aulas de técnicas. Então, por exemplo, olha, nós temos aula hoje que tem que ser uma aula boa, porque a próxima aula vai ser só no fim do mês. A semana que vem tem feriado, né? Que é a emenda do 12 de outubro. No dia 18 tem a SCUD, que é a Semana Científica da Unifesp, que é um sucesso total. E aí começa, dia 25, a aula, digamos assim, das técnicas de Biomol. Então, como é a dinâmica que a gente faz, pessoal? Dinâmica, isso também, como a gente avaliou ano passado, tem uma coisa que já, digamos, que é clássica nas UCs em modo remoto, que a gente sabe que vocês gostam. Não estou generalizando, mas eu diria que a maioria, ou quase todos, não sei, que é ter uma segurança para você organizar as suas atividades. Vocês não fazem só uma UC, vocês fazem várias UCs. E eu sou, enquanto coordenador, muito sensível a isso, tá certo? De procurar não colocar muitas atividades. Lógico que tem bastante coisa para fazer, mas sempre dosado para que aquilo não vá atrapalhar o esquema que vocês vão se organizando para poder dar conta de todas as UCs. Então, por exemplo, aqui, para essa aula aqui do dia 25, que vai ser aula de técnicas, vocês receberão, uma semana antes, na verdade já está postado lá no Classroom, né? Mas uma semana antes da aula, vocês terão disponível o vídeo assíncrono, que é um vídeo que eu gravo sozinho, tá certo? Com aquele conteúdo, aqueles conceitos. Junto com isso, um formulário de questões. Essas questões, pessoal, elas não... Assim, a ideia não é questão reativa, tipo, é isso ou não é? Tá certo? Porque eu acho que isso também não agrega muito valor, não favorece muito a construção do conhecimento. Vocês vão fazer as questões. Outra coisa, quanto tempo eu tenho para responder essas questões? Tá certo? Então, isso, eu não gostaria que isso fosse uma pressão para vocês, tá? Na medida do possível, pessoal, lógico, tudo é um desafio, mas não ficar aquela pressão que vai trazer um estresse desnecessário. Então, vocês terão sempre 3 semanas para concluir um forms de questões que vai ser bem simples. Por quê? Porque vocês, quando chega aqui, por exemplo, na aula do 25, o pressuposto é que vocês tenham visto o vídeo assíncrono
tá? E isso a gente estimula vocês a fazerem, sobretudo no período assíncrono. Por exemplo, a aula hoje vai até às 16 horas. Depois, por exemplo, das 16 às 18 eu já vou ver a aula, tá certo? Ou posso ver depois, aí vocês é que vão montar isso, tá? Mas, na medida do possível, usar o tempo da UC, tá? Eu vejo isso e faço as questões. Faço ou não faço? Porque vocês vão ter 3 semanas, tá? Quando chega na aula síncrona, o que acontece? Teve disponibilizado a aula síncrona e nós vamos fazer a discussão dessas questões, tá certo? Que foram colocadas. E aí essa discussão é uma discussão que vai ser mais abrangente, não é só, é verdadeiro ou falso, tá certo? O objetivo é que a gente possa explorar, conversar, vocês possam trazer a cultura, o conhecimento que vocês têm, ainda mais se a gente falar em biomol, só no aspecto da Covid, quanta coisa a gente não tem que estar permeando toda essa questão, né? A vacina de RNA, os testes, tudo isso. Tá? Então, vamos seguindo aqui. Vamos atentar, então, para a portaria da Prograde, tá? É a portaria das aulas em ADE, atividades domiciliares especiais, e eu quis salientar esses artigos. Olha lá, a participação da UC será verificada de acordo com o acompanhamento e realização das atividades propostas, tá? Documentada pelo docente. Então, isso, gente, é vocês fazerem os formulários de questões, tá certo? Vocês sabem que depois a aprovação é aprovado ou não, tá certo? O que a gente quer é que vocês possam desenvolver as habilidades que a UC necessita, né, que vocês adquiram, para poder levar esse conhecimento para depois, tá? Então, esse acompanhamento é não só nos formas de questões, mas também na preparação de seminários, tá certo? Mas eu não vou ficar anotando quem foi, quem não foi. Aí é uma questão, eu dependo muito de vocês. Essa é uma realidade. A presença nas atividades síncronas não deve ser uma exigência para avaliar a participação do estudante. E não é, tá certo? Por quê? Porque, inclusive, eu vi uma avaliação de uma pesquisa que a Prograde fez no final do semestre passado, do primeiro semestre, avaliando o ano passado, né? Que dizia o quê, gente? Que 20% só dos alunos assistiam às aulas, digamos, síncronas, naquele horário. Porém, 80% dos alunos, isso considerando a Unifesp como um todo, 80%, isso incluindo os 20% mais 60%, assistia às aulas síncronas gravadas. Tá? Por isso, um grande estímulo para que... Isso eu sempre fiz, que é gravar as síncronas, vocês veem que nós estamos gravando agora. Por quê? Porque dentro da organização do estudo de vocês, tá? Olha, gente, eu não posso estar aí hoje à tarde, ou eu estou trabalhando, tá? Muitos de vocês estão trabalhando para se virar aí na pandemia, tá certo? Mas tendo vídeo, eu posso assistir depois a aula síncrona, tá certo? Então, isso são coisas que eu fui aprendendo e eu acho fantástico, tá? Então, não se preocupem com isso. É obrigação. O que é obrigação? Não tem obrigação, gente. O que nós temos é um compromisso, né, de vocês se desenvolverem o máximo, da gente resolver dúvidas e conversar. Recomenda-se fortemente a participação dos estudantes nas atividades síncronas. Por que isso, gente? Porque não adianta só eu ficar aqui falando, tá certo? Porque quanto mais a gente dialogar, trocar uma ideia, resolver uma dúvida, mais, sabe, o bolo do conhecimento vai aumentando, isso fica registrado, tá? Bom, avaliação. Como é a avaliação na UC Biomol que a gente está fazendo aqui? Deixa eu olhar o horário aqui, tá ok? A Sofia, se tiver alguma dúvida, você coloca. Então, olha aqui, ó. Cada aula assíncrona gravado será acompanhada de um forms, né? Então, aí, essas questões vão ser avaliadas, né, discutidas no Senado Molecular, que vocês vão ver o que é. Né? Simultaneamente, cada grupo tem seus respectivos membros. Então, isso eu não vou falar porque é spoiler, eu vou falar logo depois. Mas olha aqui os critérios de avaliação, gente. Minha voz está ruim, desculpa. Tá? Então, olha lá, preparação e resultado final do vídeo seminário realizado em grupo. Tá? Eu já vou falar. Então, isso vocês preparam o seminário, vários vídeo seminário, a Biomol sempre teve. Tá? Então, isso é 40% da avaliação total. Notas obtidas com a resolução dos questionários de questão referentes a cada semana do curso. 40% da avaliação. Tá? E aí o questionário não é só na verdade, o questionário não é só de questões. São as atividades propostas. Se vocês olharem lá no Classroom, eu já até coloquei como uma atividade para vocês fazerem
para a próxima aula, que é assistir um vídeo de uma entrevista que eu fiz com a professora Paula Carolei, que explica o que é o ensino ativo e o que motiva essa metodologia que a gente está desenvolvendo com vocês aqui na Biomol, tá certo? Que não é focada naquela coisa expositiva, que o aluno fica parado assistindo, sabe, sendo sufocado de conteúdo, tá? Então, é uma coisa ativa, onde vocês dialogam entre vocês, dialogam com a gente, tá? Então, é bem interessante essa entrevista que foi feita. E, por exemplo, eu assisto lá, eu acho que são 25 minutos, aquilo dá uma nota, tá certo? Que vai mostrar que, primeiro, o aluno não abandonou ao ser, tá? Tá acompanhando, vai surgir uma dúvida, vocês podem trazer. E a autoavaliação, olha lá, 20% da avaliação total, vocês é que vão se autoavaliar, tá certo? Então, nessa autoavaliação, diz respeito à aquisição das habilidades, né, que vão ser propostas aí ao longo da UC, tá? Então, eu fiz isso o ano passado e funcionou bem, sabe? Você adquiriu essa habilidade totalmente, mediamente, ou não adquiriu, tá certo? E isso, não adquiri, mas qual dúvida que ficou? Vai perguntar para a gente, tá? Então, aí, ó, caso não seja atingido 60% para ser aprovado, né? Não é reprovação automática, o aluno passará por uma avaliação oral, não fiquem com medo, é um papo. Tá? Eu acredito que ninguém vai chegar nisso, mas se chegar, vai ser um papo. Na presença de um ou mais professores, pelo menos um monitor, para que seja aferida a capacidade de ser aprovado ou não. Tá? Desde já imagina, né, no presencial, a UC Biomol trabalha com um princípio, gente, é o princípio de mínima reprovação. Tá certo? Se vocês conversarem com qualquer calouro aí que fez ao ser presencial, a prova 1 no presencial era uma prova de 10 questões dissertativas. Uma prova bastante trabalhosa, bastante difícil, tá certo? E o que acontece? Acontecia que ali eu conseguia ver quem estava pegando a matéria, quem não estava, e a gente sempre procurando acompanhar, olha, fala com o monitor, a gente sempre resgatando, sempre interessando os alunos para que o máximo possível fosse aprovado. Esse é um princípio nosso. Então, sugestão aqui do prof. Não se isole, tá certo? Comunique-se conosco, entre vocês. A UC Biologia Molecular está sempre pronta para acolher suas dúvidas, questionamentos, sugestões e dificuldades que possam surgir em relação à matéria, dificuldades pessoais também, tá certo? Tudo bem que se tiver um problema, tem os órgãos lá de acolhimento dos alunos, tá certo? Mas nesse primeiro momento, vocês têm a gente para conversar. Canais de comunicação, WhatsApp de cada turma, vocês podem entrar em contato comigo diretamente por e-mail, e eu acho que essa máxima, ela vale muito, sabe? Juntos nós somos mais fortes, tá? Bom, as aulas assíncronas, né? Esses vídeos, em média 30 minutos, tem um outro que passa, dá uma reclamada, mas tudo bem. Já aprendi também que você pode aumentar a velocidade para poder ver mais rápido num tempo menor, né? Então, já falei isso, né? As aulas com questionário e assíncronas. Isso aqui é importante. Vai ser o que a gente está fazendo hoje, 2 horas. Pessoal, acabou a aula 16 horas. Acabou a aula síncrona. Por quê? Porque na portaria da Prograde está explícito, aula síncrona são 2 horas por semana. Não pode ser mais que isso, tá certo? Então, o que nós fazemos? 2 horas de aula síncrona, acabou as 2 horas, desliga, para de filmar, tá certo? Então aí, pessoal, olha, acabou o síncrono, quem quiser sair, sai, vai fazer uma lição, quem quiser ficar um pouco mais na aula, conversar com o professor, fica para conversar, tô querendo fazer IC, tô com dúvida, fica. Eu, professor Júlio, e eu tô falando por mim, eu fico às 4 horas. Mas o que eu fico fazendo aqui na sala se todo mundo saiu? Gente, eu fico aqui. Eu desligo a câmera e desligo o microfone, mas eu continuo na sala. Qualquer um de vocês que entrar na sala, e a sala vai ficar aberta até o final, até as 18 horas, entra ali e só falar, professor Júlio, sabe quando você chega na casa de alguém? Professor Júlio, o senhor está por aí? Eu estou aqui no ambiente, eu vou ouvir, imediatamente eu venho, abro o microfone, abro a canha e a gente conversa. Tá? Então, a gente vai falar um pouco mais disso. Esse momento assíncrono, ele é um momento
também de diálogo. De repente eu falo, olha, gente, eu vou fazer logo o meu Formas e Questões, tem uma dúvida, volta e pergunta para a gente, tá? Eu estarei, esse período, depois que parou o 5, nessas 2 horas, eu estarei por aqui. Bom, esse é o meu ambiente de trabalho, eu acho que é Professor, importante mostrar isso. Oi, desculpa interromper, pode falar. tem 2 perguntas. Vamos lá. A Júlia perguntou quantas pessoas por grupo de seminário. E vamos falar. E a Alicia perguntou, no caso de atividades como a dessa semana, a gente assiste o vídeo e marca como concluído ou temos que fazer algo a mais? Olha, no caso, então, gente, normalmente não tem que fazer nada mais. Concluído, assistiu, concluído. Vou fazer o formulário de questões, e eu gosto de questões assim, do tipo VOF, porque o VOF eu posso explorar cada VOF porque é verdadeiro, porque é falso, tá certo? E o a mais é no síncrono, quando a gente vai discutir isso, tá certo? Vou evitar, na verdade, vou procurar não fazer questões dissertativas pela quantidade de alunos. E em relação ao número de pessoas por grupo, pessoal, aí é uma coisa que eu vou deixar a questão para a gente decidir depois, e aqui eu peço uma ajuda de vocês, porque o que a gente definir agora vai valer para as outras 2 turmas, porque normalmente eu faço assim, 4 a 6 alunos por grupo, tá certo? Só que dado o número de alunos, né, porque agora a gente está com 240, vamos supor, gente, porque eu tenho que considerar o número total, né, o número total de grupos. Eu não sei ainda se a gente faz uma coisa, de repente, de 6 a 8, ou se vocês acham que é muito aluno por grupo, tá? Então, vão pensando aí, a gente faz uma discussão no final para poder definir isso. Ó, vou passar um spray na garganta que ela está sofrendo. Ó, esse aqui é o meu ambiente de trabalho, eu estou na frente dessa lousa magnética, vão acontecer algumas coisas nela. Os vídeos assíncronos eu gravo aqui na TV, tá certo? E aí é que eu fico, que eu falei para vocês, eu desligo a câmera, desligo o microfone e fico trabalhando. Eu tenho um ateliê aqui de criação, fazendo as coisas para você. E aí, qualquer um que entra ali, às 4 horas da aula, a sala está funcionando. Tá? Então, premissas da UC, pessoal. Primeiro, empatia com os alunos no momento da pandemia. Tá certo? Então, nesse ponto, pessoal, procurar, e aí empatia, lógico, é uma via de mão dupla, mas eu vou falar do meu lado, tá certo? Eu tenho sensibilidade para o momento da pandemia, o que vocês estão passando, tá certo? É diferente de estar todo mundo dentro de uma sala de aula, tá? A gente tem a questão de sinal de internet, a gente tem questões pessoais, se alguém na família está doente, se acontecer alguma perda, tá certo? Tudo isso a gente leva em consideração e os canais de comunicação estão abertos para isso, tá? De repente você, pô, não estou conseguindo acompanhar as aulas porque eu estou com problema, tá certo? Venha falar com a gente se você sentir à vontade. Tá? Por quê? Porque se acontecer isso comigo, eu também vou falar com vocês, tá certo? Abertamente, porque é essa relação sinergística que a gente tem que desenvolver. Então, as aulas, os canais de comunicação, a gente tem que ter essa empatia. Eu não fiz agora, mas depois eu vou postar também que seria uma atividade. Quando eu falo atividade, não vejo como uma obrigação, tá? Porque eu fiquei muito mal, fiquei de cama esse fim de semana, não consegui fazer o que eu queria ter feito, que era atualizar um questionário inicial. Então, nesse questionário inicial, eu pergunto como vocês estão psicologicamente, como que é o sinal de internet, como é o seu ambiente, você entende? Uma coisa é eu estar aqui, olha, tá vendo? Eu moro sozinho, estou aqui no meu ambiente. Outra coisa é você estar, de repente, no ambiente que tem mais pessoas, no horário que você está assistindo a aula, tá? A gente leva isso em consideração. Confiança nos alunos, pessoal. Isso aqui eu falo com o coração aberto, tá? Eu confio em vocês, tá? Eu confio em vocês. Eu sei que vocês estão aqui para adquirir esse conhecimento, para vocês terem a formação para a profissão que vocês vão exercer, para poder melhorar vocês como pessoa, a família, nosso país, o mundo, o planeta, tá certo? Então, assim, essa premissa de que, mas se você dá um formulário de questões e você vai discutir a resposta na semana que vem e você dá ainda mais 2 semanas para a pessoa fazer, ela vai querer colar, vai dizer, gente, isso não é vocês. Eu sei que não é vocês,
tá certo? O que a gente importa aqui é a gente trabalhar junto, é nós nos estimularmos, tá? A Biomol tem essa, eu acho legal, porque ela fala muito com a nossa vida, né? A gente vai ver isso, tem muitos aspectos que falam diretamente com a gente. Buscar dinamismo e animação nas aulas síncronas. É isso que a gente está passando aqui, tá certo? Às vezes fala, ai, mas professor também, ai, é muito engraçadinho ele, não gostei. Tá? Cada um é assim, gente, né? Cada um é cada um, e a gente tem essa premissa, nós professores, uma certa autonomia. Eu busco mesmo dinamismo, mais uma animação, porque não é fácil ficar aí vocês parados assistindo. Se eu ficar uma coisa monótona, falando, olha, gente, socorro, tá todo mundo dormindo, vai ficar chato. Não gosto de aula chata. Então, vamos procurar animar. Canais de comunicação abertos, tá? Entre vocês, com a monitoria, com os docentes. Isso também é uma premissa da Biomol. Como engajar vocês para os momentos simples? E nós também, né? Então, como eu falei para vocês, vocês vão receber aula assíncrona, mas... outra coisa, também coloco o PDF da aula, tá? Além da aula gravada, o PDF. E formulário de questões. Aqui eu preciso falar uma coisa para vocês, pessoal. As aulas assíncronas, nós gravamos o ano passado, tá? Então, eu não fui gravar tudo de novo. Você vai ver lá, é a Biomol 2020. Ignora, é 2021, tá certo? Então, assim, também aquele princípio da sustentabilidade, né? Vamos aproveitar o que a gente já fez, aí o formulário de questões a gente vai discutir no Senado Molecular. E o que é esse Senado Molecular? Olha lá. Ele está aqui, eu vou só dar uma dica, porque depois eu explico, tá? Ele é baseado no seguinte princípio. Nós, agora, estamos num ambiente, tá aqui, ó, do Cleson. Estamos nessa sala, tá certo? Vocês vão se dividir em grupos, tá? Aí, quem não conseguir um grupo, pessoal, também não tem problema, porque fica sem grupo, a gente depois reúne quem está sem grupo. A gente vai discutir um pouquinho disso no final. E vocês, cada grupo, vocês terão um grupo de WhatsApp, tá certo? Então, o compromisso que nós temos é, que eu gostaria de estabelecer com vocês agora, pelo menos um representante do grupo tem que participar do Senado Molecular. Tá certo, pessoal? Para não acontecer aquela coisa de, eu chego aqui no síncrono e não aparece ninguém. Tá certo? Poxa, por que é ruim isso? Porque aí não dá para gravar nada, não deixo nada para vocês. Tá certo? Se tiver, falo, tem 100 pessoas. Vamos supor que tenha 100, temos uma turma de 100 pessoas. Vamos supor que nós tenhamos, sei lá, 20 grupos. Não, vamos até diminuir, 10 grupos. Faz de conta, 10 grupos. Se aparecer 10 pessoas na aula síncrona, um de cada grupo, para a gente poder fazer a dinâmica e deixar uma gravação estimulante que a gente discute, todo mundo vai se privilegiar porque vai poder assistir o vídeo depois. E aquela coisa, gente, aqui eu vou falar para vocês abertamente, eu falo mesmo, a gente aqui tá de parça, tá certo? Depende de você tá lá, você fala, gente, essa aula aí, eu acabei de almoçar, me deu um sono, eu vou ficar deitado. Entra alguém lá do grupo. Detalhe, pessoal, o grupo do Senado Molecular, não é à toa que é um Senado Molecular, é uma instância democrática, tá? Isso para a gente estimular mesmo e valorizar o que é a democracia, tá? Então, vocês vão eleger uma pessoa que vai entrar em cada aula, e é legal ter uma rotation, para que todo mundo fique um dia como senador. O senador é o meu colega lá. Então, vai lá para a aula síncrona, eu vou ficar deitado lá, mas eu estou no WhatsApp. Se surgir uma dúvida, você manda, eu abro um olho, dou uma olhada, contribuo com o grupo e boa. Entendeu, pessoal? Então, a ideia é essa, tá? Que seja uma coisa representativa, que vocês possam atuar em grupo para poder enriquecer o debate que está sendo gravado, que vai privilegiar todo mundo. Vou falar 1000 vezes isso. Dúvidas são importantes, não existe dúvida tola. As dúvidas e seus esclarecimentos nos fazem evoluir e avançar. Tá? Então, dúvidas às vezes surgem poucas, elas são excelentes. Então, o Senado Molecular, como que é esse Senado Molecular? Eu vou parar de compartilhar agora aqui e vou mostrar para vocês o que é o Senado Molecular. Vamos lá, rapidinho. Não sei porque que
eu parei, mas eu vou ter que voltar a apresentar, porque é um vídeo que eu fiz para um congresso. Fiz sexta-feira, gente, antes de eu cair de cama. Então foi ótimo, porque... Cadê? Deixa eu ver se é essa apresentação. Não, já foi. Cadê? Ah, aqui do congresso. Eu deixei tudo meio... Professor. Do jeito, também aqui. Oi, querida. A Núbia está perguntando se pode entrar mais de um integrante do grupo no Senado Molecular. Pode! Opa! Pode! Super! Gente, é um no mínimo, é só para garantir a representação, mas pode, inclusive é interessante quando tem mais de um, porque aí, às vezes, uma pessoa fala uma coisa, o outro complementa, pode ser complementado pelo outro grupo. Então, vamos ver aqui, tá dando para ver o vídeo? Tá. Tem só mais uma pergunta rapidinho. Tá. Eu já respondi, Não, mas não para ter gravado. A Franciane perguntou se vai ter formulário toda semana depois que ver os vídeos assíncronos. Toda semana, porque o vídeo, as perguntas, é o que impulsionam as discussões do Senado Molecular. Tá? Vamos ver aqui o que é o Senado Molecular, que eu estou falando, e aí a gente pode voltar nessa dúvida. Vamos lá, são 5 minutinhos, vamos lá. Esse trabalho foi apresentado ao Congresso Movimentos Docentes, Ensino Híbrido e Novas Perspectivas da Educação. Tem como título Engajamento no Ensino Remoto para a Construção de Conhecimento durante uma Viagem Interplanetária. A disciplina de Biologia Molecular foi oferecida para alunos de graduação em Biologia e Farmácia da Unifesp Campus Diadema, totalizando 115 alunos. Eu sou o professor Júlio, coordenador da disciplina, sou farmacêutico e tenho aprendido a ser professor no chão da sala de aula. Algumas premissas que nós adotamos é o estabelecimento de empatia com os alunos e o difícil momento da pandemia, atentando para fragilidades psicológicas e dificuldades tecnológicas dos alunos em termos de sinal de internet, equipamentos de celular e de computador para acompanhamento das aulas remotas. Buscamos o dinamismo nas aulas síncronas, que sempre foram gravadas, e a avaliação da disciplina continuada ao longo do semestre. Para poder, então, dinamizar as relações e a construção de conhecimento no ensino remoto, nós estabelecemos o Senado Molecular. No Senado Molecular, os alunos, então, dividiram-se em grupos, as reuniões do Senado Molecular acontecendo, então, dentro do ambiente virtual de aprendizagem do Google Meet, e cada grupo de alunos relacionando-se entre si através de grupos de WhatsApp. Desta forma, podemos, então, estabelecer discussões sobre os temas vistos ao longo do semestre. No Senado Molecular, adotamos que a dúvida de uma pessoa dentro do grupo é a dúvida do grupo. E a dúvida dos grupos são dúvidas de todos. Não existem dúvidas que não sejam importantes, não existem dúvidas tolas. Sempre no sentido de estimular os alunos a essa comunicação. E tivemos, então, essa disciplina como tema Biomol vai a Marte. O Senado Molecular foi inspirado do Senado Galáctico de Guerra nas Estrelas e acreditamos que outras dinâmicas possam ser estabelecidas a partir de produções cinematográficas ou para a televisão que possam, então, dialogar com a cultura dos alunos, para poder justamente fazer nesse momento algo construtivo e interessante. Então, as aulas síncronas no Senado Molecular de 2 horas, tá, gravadas na plataforma Meet, para que, eventualmente, alunos que não participaram desse momento síncrono pudessem assistir o vídeo e, assim, acompanhar corretamente a disciplina. Aqui temos um exemplo do Senado Molecular, como acontece durante uma questão do tempo, além de trazer informação sobre aspectos básicos da regulação da expressão genética dos biológicos, esse conhecimento da regulação de expressão também permite investigar e propor soluções para outras questões, como doenças genéticas e aplicações biotecnológicas. Então, eu acho que essa verdade é uma questão mais complexa, mas que eu acredito que tem várias coisas. Voltando lá, por gentileza, senadora Gabriela, do 8.
maneira, porque trouxe, ainda trouxe para a medicina, algumas influências genéticas, e acho que é uma coisa bem importante para a população em geral. Ainda um problema genético, uma aplicação tecnológica, por exemplo, entender que a insulina tem controle. Se eu quiser fazer a insulina humana recombinante com bactérias, eu tenho que fazer o quê, gente? Produzir o cDNA a partir do mensageiro. Então, é legal isso, né? Como o conhecimento da pesquisa básica, não só em que a gente avançar, né? Isso da ciência, do conhecimento, mas também essas obrigações. Isso que tipo de melhorar a vida e promover soluções para a gente salvar o planeta, né? Isso tem. Mas nós vamos chegar em Marte, a gente vai ver o que vai acontecer lá. Bom, no início de cada aula, eu colocava, então, um vídeo relacionado ao tema viagem espacial para poder trazer aquele início agradável da aula, 5 minutos inicial, quando os alunos entravam na sala de aula. E eu produzi um filme, Biomol Vai a Marte, integrando conceitos da disciplina, né, e procurando valorizar o esforço coletivo e construtivo em momentos desafiadores. Seja avançar a disciplina, o semestre, para a construção de conhecimento, seja juntos ultrapassarmos os desafios da pandemia de Covid-19. Temos aqui o link do vídeo que está no YouTube, vocês podem ter acesso a ele pelo o resumo do congresso. E, finalmente, eu gostaria de render minha homenagem a Paulo Freire, colocando uma frase dele, que eu acho linda: não se pode falar em educação sem amor. Paulo Freire, o patrono da educação no Brasil. Paulo Freire, que é festejado pelos 100 anos do seu nascimento. Viva Paulo Freire! Bom, gente, esse foi o vídeo aí que foi para o congresso. Vamos voltar lá. Ó, vamos lá, e monótono não está sendo, hein, gente? Vamos voltar aqui para o nosso... Até que meu resfriado já deu uma animada aqui, já está falando com vocês. Voltou aqui, Sofia? Voltou. Tá, então vamos lá, para os seminários agora, gente, vídeo seminários. Vamos utilizar a mesma dinâmica do ano passado, que é baseada em artigos de docentes da Unifesp de Diadema, então nossos professores, nossos colegas, tá, que produziram artigos científicos utilizando métodos de biologia molecular. Foi bem interessante, eu fiz um chamado, mandei para todos os docentes do campus, e quem tinha algum artigo que tinha biomol me mandou, as pessoas foram super generosas, tá? Vocês vão fazer um vídeo de 15 minutos aproximadamente, teve resultados ótimos. Aqui eu coloquei, tá vendo? De 4 a 6 pessoas, agora como a quantidade aumentou, a gente vai discutir aí se é de 6 a 8, enfim. Tá? Então, o que aconteceu, pessoal? Chegaram os artigos e eu fiz a desconstrução desses artigos. Então, olha lá, aqui no vértice A e B fui eu que fiz, tá? Então, eu fiz a desconstrução, tá? Aqui estavam os artigos, desculpa, os pesquisadores da Unifesp, né, meus colegas, mandaram o PDF, eu fiz a desconstrução dos artigos e os alunos, vocês, no seminário, vão fazer a reconstrução do artigo, eventualmente trabalhando desconstrução, reconstrução, para vocês elaborarem esse vídeo, tá? Então, tá aqui a desconstrução que eu fiz, aqui são os professores, aqui as metodologias, tá? Então, são 22 assuntos bem variados, 30 pesquisas, 79 metodologias, isso aqui já está tudo feito para vocês, pessoal, tá? E aí, deixa eu voltar aqui, o que nós vamos fazer é olhar, por exemplo, quem que é o paper, quais as metodologias, então vocês vão poder avaliar, inclusive, que papers, né, que outro grupo daí da turma de vocês, que tem técnicas comuns que foram utilizadas para abordar outros aspectos, tá? Então, isso a gente vai fazer de que maneira? Tá? Vocês vão fazer um coach comigo, tá? Então, vai ter esse coach com o professor Júlio no momento assíncrono, a gente vai agendar, tá certo? Não é síncrono. Olha, esse grupo aqui, professor, a gente quer comer... Na verdade, o coach, o que ele faz, gente? Ele dá faz uma mentoria, né? Ele vai
conversando. Eu não quero dizer que ele ajuda, tá? Mas ajuda de certa forma, mas dá um pique, dá um ânimo para fazer, tá certo? Então, assim, para que vocês possam imaginar melhor o que significa isso, eu vou mostrar. Gente, isso aqui depois fica lá, mas esse momento é importante, porque fica gravado, a audiência tá boa, tá? Porque o Ibope tá monitorando tudo aqui, ó. Se começar a baixar o negócio, eu já mando entrar aqui o Luan Santana para cantar, tá? A gente faz tudo pela audiência. Então, o que é o seminário? Tá? Tem um assunto. Vou explorar esse assunto desse paper, mas vocês vão pensar mais. Vamos ver aqui rapidinho como que a gente pode pensar esse seminário. Olha lá. Olá, pessoal, boa tarde. Esse vídeo é para a gente tratar dos seminários, tá? Eu não vou aparecer nele porque a luz lá atrás está atrapalhando, mas eu vou resolver isso na sexta. E, na verdade, olha lá, o artigo escolhido, né, ele envolve um assunto, eu coloquei como exemplo, por exemplo, câncer, uma pesquisa específica, coloquei como exemplo terapia gênica, e metodologias, tá, que podem se referir a metodologias de biologia molecular ou metodologias complementares, tá, como a estatística ou eventualmente microscopia. Tá? Então, isso aqui, pessoal, seria o cerne do artigo. Tá? E vocês podem, isso é tudo sugestão, né, listar como, fazendo então a reconstrução, né, do artigo, a partir da desconstrução que eu fiz para vocês, quais técnicas de biomol foram utilizadas no artigo, tá certo? Com destaque, aí vocês podem colocar, é tudo vocês que decidem, tá? Para os kits, para os equipamentos utilizados. Tá? Qual o contexto dessas técnicas de biomol na pesquisa específica do artigo? Tá? Foi utilizado para isso. E a partir daí, a seleção das figuras do artigo para o seminário, tá certo? Focado, então, nas técnicas de biomol e nos resultados, lá nas figuras relacionadas a biomol, mas, eventualmente, outras técnicas não de biomol que sejam que vocês considerem aí importantes para poder entender todo esse artigo. Tá? Então, aqui tem o assunto da pesquisa metodologia, mas o seminário não se resume somente a essas questões. Envolve também, como sugestão, né, uma contextualização ampliada do artigo. Então, uma visão que vocês, como grupo, vão trabalhar entre vocês e, se quiserem, comigo também no coach. Então, por exemplo, nesse assunto referente ao câncer, que eu estou usando de exemplo aqui, vamos supor, tá, qual o panorama do câncer no Brasil? Tá? Pode ser o panorama geral ou relacionado a um tipo específico de câncer. Tá? Os diagnósticos moleculares, tá? Eles podem ser preventivos, diagnósticos, prognósticos, durante o tratamento e no acompanhamento, tá certo? Quais são esses diagnósticos? Esses diagnósticos e tratamentos e acompanhamentos, eles podem ser efetuados pela rede pública ou pela rede privada de saúde. O que isso implica? Tá certo? Em termos de tratamento, eventualmente os quimioterápicos e os biofármacos, tá? Que são as moléculas que podem ter ação anticâncer, também as questões éticas. Então, olha ali, vocês têm um centro ali, né, do artigo, que seria o artigo, e essa contextualização ampliada. Então, vamos supor que tem um artigo que foi escolhido por 2 ou 3 grupos, tá certo? Poderia ser interessante esses grupos fazerem contato e entrarem aí num combinado, enfim, em algo que seja interessante para vocês, no sentido de que cada grupo possa abordar algumas dessas questões, tá certo? Eventualmente a mesma ou questões diferentes, para que os seminários acabem sendo complementares, tá certo? Então, é uma atividade em grupo, realizada no coach, né? Então, nós temos os horários lá assíncronos, tá? E eu gostaria de, na verdade, conversar com cada um dos grupos para que isso pudesse ser definido e, eventualmente, aqueles grupos que estão compartilhando um artigo pudessem também entrar em acordo, enfim, em diálogo, para ver como explorar melhor esse assunto em função do panorama contextualizado. Tá, pessoal? Então, essa é a mensagem aqui do momento. Muito obrigado. Bom, olá, eu acho pessoal, que isso boa traz tarde. bem um panorama do de como pode ser encarado esse seminário, né? Deixa eu sair daqui.
E outra possibilidade também que é interessante, pessoal, tudo é possibilidade, tá? Não é imposição, a gente aqui não quer impor nada, não, porque não é o objetivo. O objetivo é justamente que vocês se estimulem. Mas pelo fato desses artigos serem da produção dos colegas, dos professores da Unifesp Diadema, abre a possibilidade também de vocês agendarem uma conversa com os professores. Que aconteceu ano passado, alguns grupos se interessaram, foram lá, marcaram com o professor, trocaram uma ideia, você entende? Conversaram, professor, mas esse aqui... Porque o objetivo aqui não é mostrar o artigo do começo ao fim, isso é o que a gente faz na pós-graduação. Aqui não, aqui o que está em relevância aqui é a biologia molecular, como as técnicas de biologia molecular servem como ferramentas para a gente abordar essas questões, e como essas questões se colocam de uma maneira mais ampla, tá? Então, eu acho que isso pode ser bem interessante. Bom, tem também, gente, aqui também foi outra ideia aí que surgiu, que é porque assim, começou lá, a gente vai ter que dar aula remota, de repente eu já virei um canal de televisão, tá? Então tem o Biomol News, né? Então eu fiz 2 entrevistas no ano passado, que a gente vai revisitar, e eu estou pensando em fazer pelo menos mais 2 ainda esse ano. Tá? Então a primeira aqui com a professora Paula Carolei, eu coloquei lá para vocês verem, né? Assistirem, para a próxima, agora, né, para vocês entenderem melhor tudo isso que a gente está falando agora. Eu gosto muito, ela é uma pessoa muito inspiradora, a professora Paula Carolei, ela é uma referência em ensino à distância, a professora da Unifesp, e também tem essa entrevista com a professora Marília, inclusive ela está naquela fotinho lá em Paris, que ela foi minha colega lá no instituto que eu estava, que ela trabalha, né, acho que ela está trabalhando aí na linha de frente contra a Covid, com diagnóstico, tá? Por RT-PCR. Então, a gente fez uma entrevista muito legal com ela, que quando chegar na aula de PCR, vocês também serão convidados a assistir, sempre nesse intuito, pessoal, de não se prender no conteúdo. O que é o PCR? Não, mas e aí? O que a gente faz com isso? Tá certo? Como que está evoluindo? Como que isso está impactando a sociedade? Como isso pode impactar um estágio que eu vou fazer depois, como isso pode impactar o meu futuro emprego, como isso pode impactar um futuro exame que eu venha fazer. Tá? Então, outra questão, laboratórios didáticos, tá certo? A Biomol, é 3:10, tá? Então tá ok. Laboratórios didáticos, a gente não tem como ir para o laboratório fazer experimento, tá? E aí, poxa, a gente não queria ficar nisso, né? De falar, olha, não tem... desculpa. Então, buscando mitigar isso de alguma forma, o que aconteceu? Aqui nós temos a professora Ileana e o professor Rodrigo, eles, junto com monitores, ano passado, gravaram vídeos de técnicas muito importantes na base da biologia molecular, que a gente faz de rotina no laboratório. Tá? Então, tem esse vídeo, depois tem o de PCR, tem o de Wester, de RNA, de mini prep, tá certo? Então, isso aqui eu vou propor que vocês vejam na medida em que for aparecendo. E essas aulas acontecem logo aí no começo do curso, tá certo? Então, eu vou lá, olha, vai fazer uma preparação de DNA de plasmídio, tá certo? Poxa, é o que a gente faz na aula do laboratório, mas a gente não pode ir para o laboratório, tá certo? Mas tem ali o vídeo para a gente poder ver como que faz. Professor, mas não é a mesma coisa que a gente está no laboratório fazendo, pegando na pipeta e fazendo experimento. No momento a gente não pode propor isso, mas depois a gente pode, vocês podem fazer um IC, a gente pode pensar num curso de verão, por exemplo, ou um curso de inverno, prático. O importante é ter esse conhecimento de como a coisa se processa no laboratório. E isso, né, esses vídeos, a gente acredita que eles possam trazer um pouco dessa percepção. Outra coisa, pessoal, o professor Rodrigo Tamura, ele é muito criativo, né? E a gente trabalha também na UC a gamificação, tá certo? Então, aqui é interessante que a gente vai ver esses vídeos e depois eles vão ser úteis para esse escape room que o professor Rodrigo criou, que chama-se Escape da Pandemia, tá? É bem interessante. Então, é o ambiente que a gente tem. Então, começa aqui, olha, a gente tem, dá para ver aqui a unidade Conforja, tá? Então, tá aqui a central de aulas e tá aqui o Conforja Pesquisa. Então, nesse game, no primeiro momento, a gente vem
para a central de aula. Só que como a gente não pode entrar na sala de aula, porque a gente está vivendo a pandemia, então a gente está fazendo as aulas aqui fora, tá? Que inclusive é um objetivo meu, mesmo depois, quando voltar no presencial, eu quero fazer umas aulas fora. Já pensou que legal? A gente sentado aqui, conversando, dialogando. Eu não sei, me parece interessante, vamos ver. Mas por hora, no virtual, a gente faz isso, vê os vídeos, tá? E quando for ter o game, vocês já viram o vídeo, porque o ano passado ficou tudo para fazer no dia do jogo, isso acaba gastando muito tempo. Então, primeiro adquire-se as informações. Como que eu sei trabalhar no laboratório para poder diagnosticar o SARS-CoV-2, o vírus da Covid. Aí, vocês vão para o laboratório, então assiste lá primeiro, e aí depois faz um formulário de questões para saber se vocês estão sabendo como diagnosticar a doença, tá certo? O agente da doença. Por quê? Porque na sequência, pessoal, vocês serão trancados dentro de um laboratório com uma pessoa doente de Covid, tá certo? Então lá, lógico que vai estar paramentado, mas você tem 60 segundos para poder diagnosticar e desenvolver a vacina e poder escapar da sala, tá certo? Então, esse é o game. Uma outra coisa que a gente faz também no laboratório, no presencial, é digestão, manipulação do DNA. É tudo muito simples, mas a gente faz. E aí, há uns 3 anos atrás, eu criei esse kit de clonagem, né? A clonagem de manipulação do DNA, né? Que é a base da biologia molecular para você fazer um monte de coisa, transgênico, terapia gênica, todas essas revoluções que a gente tem visto. Tá? Então, foi muito interessante, porque também foi uma coisa que surgiu da minha cabeça, eu fiz, e na ocasião a gente fez o ateliê da clonagem lá na sala de madeira, tá certo? Olha, foi muito interessante. Aí passamos para o remoto, eu falei, não, eu não quero... eu vou ter que adaptar isso para o remoto. E eu adaptei o ateliê de clonagem para... É isso aqui, ó. Vocês vão receber um PDF, é só imprimir essa folha para a gente poder fazer as clonagens. Quem tiver dificuldade... Eu vou falar isso de novo, tá? Depois, mas eu quero falar desde já. Quem tiver dificuldade, não consigo imprimir, não sei o quê, não tem problema. Manda um e-mail para mim, eu imprimo essa folha e mando um SEDEX para sua casa. Todo mundo vai ter que ter a possibilidade de fazer. Se vai fazer ou não, é com vocês, mas a possibilidade de fazer tem que ser facultada a todo mundo, tá certo? Então, com essa folha de A4 impressa, tesoura e durex, a gente consegue fazer a manipulação do DNA que eu fazia com esse kit. Por que isso, pessoal? Porque no laboratório, quando a gente está lá fazendo experimento, os volumes são muito pequenos, você está trabalhando com microlitro, né? A gente está fazendo um protocolo que às vezes parece uma receita de bolo, e o DNA é uma entidade muito pequena, então envolve muita abstração. Eu falei, não, eu preciso fazer um jeito que a gente possa pegar o DNA na mão e manipular. E o jeito foi fazer essa metodologia em papel, que acabou funcionando, achei interessante. Tá? Então, a gente fez o ateliê. O ano passado, ele funcionou muito como que eu vou dizer para você? Muito demonstrativo, porque o pessoal ficou mais vendo eu fazer. Tá? Esse ano, vamos entrar num acordo que, pelo menos, o senador molecular vai fazer com a câmera aberta, um de cada grupo, e a gente vai fazendo. Mas todo mundo vai poder fazer, porque todo mundo vai ter acesso. Tá certo? A gente faz o protocolo, depois faz o gel, e com isso a gente entende, a gente manipula o DNA. Tá? Bom, agora nós vamos parar um pouquinho, porque falta aqui uns poucos slides para a gente terminar a aula, e agora o professor fala muito, viu, gente? Eu sou um falão mesmo, viu? Voltei. Então, agora vamos um pouquinho para as dúvidas. Sofia, tem dúvidas aí? Tem mais uma. O Daniel perguntou, professor, o senhor liberará esses vídeos sobre o seminário Senado Molecular para, se caso houver dúvidas, termos como consultar? Sim, vou sim. O do seminário, eu não sei ainda se ele não está... Eu acho que o do seminário era um que eu ia pôr no fim de semana, mas eu fiquei de cama. Mas eu vou colocar sim. Tá? E o do Senado Molecular,
ele foi para um congresso que vai ser aprovado, tal, não sei o quê. Então, só vou esperar, ele não está público, tá? Então, eu ainda não posso liberar, mas eu vou liberar, porque, inclusive, eles parecem que vão, se eles aceitarem para o congresso, aí ele entra num concurso, aí eu vou falar, gente, assiste, dá um like, dá um clique, né? Engraçado, a pessoa fala, professor, você quer ser youtuber? Eu falei, gente, se tem uma pessoa que não gosta de se expor, sou eu. Mas para vocês, eu quero me expor, sim. Tá? Eu quero animar, a gente tem que fazer as coisas aqui para ser um momento enriquecedor. Tá? Então, uma questão aí, viu, Sofia? Você podia falar um pouquinho como que é para dividir em grupo os alunos? Dividir os grupos para o seminário? Isso. Eu acabei de fazer uma planilha. Quando o WhatsApp resolver voltar a funcionar, eu envio o link. Que aí a gente confirmando quanto aluno vai ser por grupo, é só o pessoal digitar o nome deles abaixo dos grupos, completar a planilha. Tá. Pessoal, então agora é uma questão muito importante que eu preciso da ajuda de vocês, porque o que a gente definir agora vai valer para as 3 turmas, que é o número de participantes no grupo. E aí, antes, o professor fala muito, né? Mas antes da gente chegar nesse aspecto, eu queria só falar uma coisa para vocês, que é o seguinte. Um problema, eu quando falo problema, não é um problema. O problema é aquela coisa que você resolve, você melhora. Mas um problema que surgiu ano passado foi porque justamente o grupo do seminário é o grupo do Senado Molecular. Tá certo? Então, o que aconteceu? De alguns grupos, vamos supor, o grupo tem 6 pessoas. Aí chegou um dia, você está lá no Senado Molecular. Isso pode criar uma certa tensão, porque tem pessoas que são mais tímidas, tá certo? E aqui é um momento que a gente vai desafiar um pouco essa timidez e tal. Mas a gente se sente mais forte quando a gente está junto com o nosso grupo. O problema que surgiu era assim, um grupo de 6 pessoas, só 2 pessoas é que estavam, de fato, interagindo no grupo. Então, só 2 pessoas é que estavam contribuindo com o grupo no Senado Molecular. E isso enfraquecia o grupo, porque a pessoa vai lá para fazer uma... Porque, gente, vamos supor, eu vou fazer uma discussão lá no Senado Molecular. Gente, o que vocês acham dessa questão? É muito legal. A pessoa fala assim, professor, espera um pouquinho, eu vou pôr a dúvida aqui, é uma questão para o meu grupo. Por quê? Porque nós estamos no Meet, mas tem o Classroom, desculpa, estamos no Meet, mas tem o WhatsApp do grupo. E aí o grupo dá feedback, tá certo, para o senador lá e falar. Mas as pessoas têm que, na maior parte, na medida do possível, interagir, né? Dar esse feedback, independente de você estar assistindo o síncrono ou não, de poder, olha, gente, eu não estou aí, mas se precisar de mim, manda uma questão ali no dia onde eu tiver, eu dou uma ajudada. Tá certo? Então, o grupo ele funciona bem no Senado Molecular quando tem essa união. Outra coisa, o grupo também funciona bem no coach do seminário que eu vou fazer com vocês. O ano passado, eu consegui fazer, eram metade, né, dos alunos, mas eu consegui fazer um coach por grupo, eram 24 grupos, eu fiz 24 reuniões de meia hora, um com cada grupo, tá certo? Isso mais para frente, quando já estava lá em preparação, os seminários, surgem dúvidas, como que faz, como que não faz. Então, isso nós vamos fazer, tá? Mas não impede de repente, no começo do curso, entrar alguém do grupo e falar, professor, mas eu estou com dúvida aqui, como que a gente organiza para começar o paper, tá certo? Então, isso tem que ser uma coisa espontânea, que vai surgir no horário assíncrono. Uma coisa que eu não falei é o seguinte, a nossa aula, vamos supor, vai até às 16 horas, acaba o síncrono. Tá? Que eu falei para vocês, para de gravar, acabou o síncrono, tá? O que acontece? Eu chego para a Sofia e falo, Sofia, por favor, libera o link dessa sala no WhatsApp da farmácia noturno e da biologia integral. Tá certo? Significa o quê? Que aquelas 2 horas de assíncrono que eu falei para vocês, que não contam para o síncrono, tá certo? Porque às vezes aparece a pessoa que fala, aí o professor está dando mais de 2 horas de aula síncrona. Tem o maior cuidado com isso. Não é isso, tá? É a gente favorecer para que todo mundo tenha oportunidade de interagir. Não quero, mas, sabe, não vou tolher o direito da outra pessoa de interagir. Então, naquele período, qualquer aluno de qualquer turma pode entrar e ter esse acesso. Inclusive, vamos supor, vocês estão tendo aula hoje. Mas eu tenho uma coisa para fazer. Não. Eu posso ir na quinta-feira
à noite, você entende? Depois das 21 horas, das 21 às 23, o professor está lá na sala. Ou então, na terça-feira, das 10 ao meio-dia, que vai ser o horário assíncrono, depois do síncrono da biologia. Tá? Então, isso é uma coisa que funciona e vai para uma coisa importante, gente, que não é fácil para o professor, no seguinte sentido de... É um fator, não digo que é complicador, mas que eu quero fazer isso, porque é uma coisa importante, que é trabalhar um conceito chamado ensino personalizado, tá certo? São 239 alunos, tá certo? Mas eu quero fazer o ensino personalizado. O que é o ensino personalizado, gente? É eu estar disponível para atender nesse horário assíncrono, tá certo? Grupos, interagir individualmente. Professor, estou tendo uma dificuldade, que pode ser pessoal ou não. Professor, tem uma dificuldade pessoal, tá certo? Não vou falar aqui na sala, a gente abre uma sala e conversa, tá certo? Então, sempre no sentido de ter essa acessibilidade e preservar ao máximo vocês de todas as maneiras, tá? Então, pensando nisso, e agora a definição, vamos pensar, 100 alunos, tá? Grupos de quanto vocês acham razoável? Porque se eu fizer 4, deixa eu pensar aqui, 4, né, a cabeça do professor está mal, gente, não consigo nem fazer conta. Vamos lá. 100 dividido por 4 dá 25 grupos. É bastante grupo. Né? Falam para mim um número que vocês acham razoável, que possa funcionar, para que não seja nem muito nem pouco. Você entende? E aí vamos esquecer. Se for 25 grupos, eu que tenho que me virar. Tá? Mas que número vocês acham interessante? Sei lá, 5, 6, 8, 6 pessoas. Estou gostando. 6, 5 a 7. 6 tá bem interessante aqui, hein? Gente, e se a gente fizer, então, de 6 a 8, o que vocês acham? Pode ser? Legal, ótimo. Então, serão grupos de 6 a 8. Por quê, gente? Porque vocês vão ver depois no coach, eu vou falar isso. Tem 8 pessoas. Gente, não é que vai ter ninguém carregando ninguém no ombro, tá certo? Eu acredito no comprometimento de vocês. Mas vocês podem... Gente, trabalhar em grupo, hoje em dia, é o plus a mais do mercado de trabalho. Né? Interagir em equipes multidisciplinares, equipes de trabalho, sinergismo, tá? Então, divide, soma, multiplica, tá? Então, vamos pensar, então, 6 a 8 pessoas de grupo. Ficou definido isso, tá? Então, aí vocês têm acesso lá no grupo lá da Sofia, que ela vai fazer. Outra coisa, pessoal, que eu preciso perguntar para vocês também, tá vendo? Muito importante a turma hoje conosco. Porque eu falo, porque eu tenho que manter a audiência, gente. Eu já estou quase vendendo cogumelo da lua. Sabe aquele que se passa aqui e fala, gente, espera um pouquinho que eu vou ali agora, não sei o quê, começa. Olha, esse para a voz da gente é uma delícia. E aí volta do nada, né? Então é um pouco isso que a gente tá fazendo aqui, tá? A minha pergunta é a seguinte: vocês acham que a gente tem que ter um intervalo ou dá para ir 2 horas direto? Porque eu tenho medo de dar um intervalo e perder a audiência. Essa é a verdade. Dá para ir? Porque assim, né? Tá gravando, então beleza. Então, gente, vamos partir agora para o finalzinho, tá certo? Do que a gente vai falar, que agora é um comecinho aqui, que é uma coisa interessante. E se surgir alguma dúvida, vocês podem colocar no chat aí para a Sofia, ela me encaminha, ou depois põe lá até no mural, tá? Até o ano passado a gente tinha um Facebook da UC, porque além de tudo isso, pessoal, eu coloco bastante vídeos do YouTube para complementar o que a gente vê. Tá certo? Mas não é que é obrigado a ver tudo. Como a Biomol conversa com um monte de coisa, às vezes saiu lá Biomol e o DNA forense, Biomol e o Prêmio Nobel. Então eu vou colocando. Até o ano passado tinha o Facebook, mas eu vi que muitos não têm Facebook, não gostam do Facebook. Então a gente vai fazer tudo no Classroom. Tá? Não está funcionando? Dá o feedback para a gente. Então vamos voltar ali.
Agora, gente, eu também, intimidade tem limite, né? Eu preciso assoar meu nariz, então vocês me dão um segundo para eu sair aqui da cena e já volto. E vou fechar o microfone. Voltei. Então, vamos lá, compartilhar. São poucos slides, mas é uma coisa que eu acho que é interessante, tá? Interessante que a gente vai ver agora, porque ele dá uma tônica. Gente, a Biomol tem uma coisa que já deu para ver que eu gosto, né, do assunto, mas a Biomol tem uma coisa interessante, que as coisas vão se somando, tá? Tudo que a gente vai vendo vai agregando, não é uma coisa que você vê uma coisa, aí, gente, olha, agora deixa isso de lado e vamos começar um assunto, um outro assunto. Não, tudo vai se resgatando. E eu, nessa, vou sempre rememorando o que a gente viu, tá certo? Então, o que é a biologia molecular, o que é a engenharia genética, tá certo? A gente vai conversar disso mais na próxima aula. Eu gostaria que vocês trouxessem, depois eu ponho lá um recado, sabe, essa percepção da biomol que vocês têm, tá certo? Antigamente, o que era biomol? Ninguém sabia o que era o biomol, mas rapidamente as pessoas começaram a saber que tinha uma coisa chamada DNA. Tá? Por que DNA? Porque tinha lá um programa de TV que fazia teste de paternidade, gente. Tá? Que é coisa mais super popular, um programa popular. E o DNA, ele é o pai, ele não é o pai, aquela coisa, né? DNA forense, né? Quem que foi no crime? Né? Então, o DNA se tornou um termo, tá certo? Como RG. Tá? Então, olha que interessante como a gente, sabe, a gente tem um diálogo a estabelecer com a população, independente dela ter uma educação formal ou não, tá certo? Então, essa é uma questão. Hoje em dia, o que se coloca? Nós temos, por exemplo, você falar de RNA mensageiro, tá certo? RNA mensageiro, até um tempo atrás, era um mero tema importante, certo? Mas totalmente ligado aqui ao contexto acadêmico, né? Do conhecimento da biologia. Hoje em dia, RNA mensageiro é a vacina, tá certo? Então, a pessoa, eventualmente, não sabe direito o que é o RNA mensageiro, mas ele sabe que o RNA mensageiro está na vacina. Então, olha as ligações, né? Então, se a gente for pensar na biologia molecular, tá? E gosto desse termo engenharia genética. Por quê, gente? Porque envolve um planejamento, tá certo? A gente tem aqui, olha, se a gente for pensar nesse caminhão aqui, tá vendo? Tem 2 caminhões. E aqui tem um projeto, tá certo? Se a gente for pensar no DNA, ele é um projeto, tá certo? No DNA tem as informações para ser construído células, organismos que não só têm uma existência própria, mas também respondem a influências do ambiente, do tecido em que ele está, tá certo? Então, essas analogias, eu acho que elas desmistificam muita coisa, tá certo? Porque, lógico, vai ter gente que vai gostar, biomol eu gosto, biomol eu não gosto. Esse gosto ou não gosto é pessoal, mas a partir do momento que a gente começa a perceber aquilo como parte da nossa vida, da nossa existência, tá certo? Esse gosto ou não gosto ele perde um pouco de valor, tá? E a gente começa a perceber até a curiosidade. Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, esses 2 caminhões, a gente vai olhar um projeto e 2 caminhões, tá certo? Aqui, projeto da Scania, tá? É um projeto de engenharia mecânica, tá certo? Então, o caminhão, quando a gente vai olhar aqui, eles são, digamos, idênticos. Não, idênticos eles não são, eles são muito semelhantes. Muito? Não, mas muito mesmo, tá certo? Por quê? Porque a mecânica deles é a mesma, tá certo? Está todo aqui nesse projeto. O que é diferente, gente? São alguns detalhes aqui em cima da pintura, tá certo? São detalhes, assim, pequenos, que, na verdade, são... Quando a gente for ver a aula de genômica, a gente vai ver que, entre nós, as diferenças no genoma são muito pequenas.
mas essas diferenças pequenas definem uma variabilidade muito grande e definem as pessoas individuais, os organismos individualmente, tá certo? Então, a gente pensa a biologia molecular e a engenharia genética como um projeto, tá certo? Tá aqui o DNA, tá? Então, tem esse projeto é levado, então, para uma oficina mecânica, tá certo? Então, vamos imaginar aqui que tenha... Pensei que era chuva, não é. Que tem aqui, levando o DNA, um RNA mensageiro, uma célula eucariótica. Esse RNA mensageiro, e a oficina dele está no citoplasma, tá certo? O DNA está no núcleo e a oficina, que é o ribossomo, está no citoplasma. É lá no citoplasma que o RNA mensageiro vai ser reconhecido para construir, então, a partir daquela informação, né, a concretização dessa informação, tá certo? Ah, professor, mas engenharia mecânica, eu não estou conseguindo ver muito bem. Ah, não tem problema. Pensa, então, gente, num livro de receita, tá certo? O DNA é um livro de receita, tá certo? Aí você vai lá, pega as anotações, várias receitas, você pega a anotação daquela receita que você quer, bolo de cenoura com cobertura de chocolate, olha que delícia. Tá certo? Ali está o RNA mensageiro, tá? E você leva aquilo para a cozinha, aonde você vai executar aquela receita, tá certo? Que vai ser, então, a estrutura da síntese proteica. Então, a gente vai fazendo essas analogias e essas diferenças pequenas que a gente pode ter, tá certo? Essas diferenças, elas podem condicionar, aqui no caso, né, uma diferença fenotípica, se a gente pensar neste caminhão, mas elas podem condicionar também doenças, tá certo? Que podem ser diagnosticadas, que podem ser tratadas, tá certo? De repente o caminhão aqui, ó, tem a mesma mecânica, mas começou a dar defeito, tá certo? Ah, mas e aí, gente? Onde que é o defeito? Será que é na partida do caminhão? Lá, né, do motor, será que é naval? Não entendo nada de mecânica, tá? Mas onde que é? Aí vai lá o mecânico justamente que entende, e aí vamos imaginar, né, o farmacêutico que está lá junto com o médico, né? Vamos fazer exames, tá certo? Faz lá exame de sangue, faz exame de imagem, para poder detectar aonde é que tem algo diferente ali que pode estar condicionando aquela doença, tá? E o que a gente pode fazer no caso da biologia molecular? Estudando esse projeto, tá? Que está no DNA. Nós podemos comparar organismos, tá certo? As suas particularidades fenotípicas, genotípicas. Nós podemos comparar organismos em termos de um organismo que está funcionando tudo direitinho, de um organismo que está exibindo uma doença, e a gente pode imaginar também aqui no universo da mecânica, que os dois caminhões saem novinhos da fábrica, tá certo? Aí cada um vai viver a sua realidade, trilhar as suas rodovias particulares, tá? E aí, pelo tempo de desgaste, um deles pode começar a exibir alguns defeitos, tá certo? Então, a ação do tempo também condiciona isso, né? O aparecimento de desregulações ou de doenças, tá? Então, estudando o DNA, a gente pode estudar os organismos, né, o DNA de cada organismo, em relação à taxonomia, tá certo? A taxonomia aqui, olha, desse projeto, tá na família, no clado dos caminhões, tá certo? Ah, tá, mas não é do Fusca. Não, o Fusca também tem uma mecânica, mas ele tá, taxonomicamente falando, ele tá num outro clado, tá certo? Ah, mas e aí? Eu quero correlacionar isso com todos os automóveis. Ah, então aí eu já vou pegar o DNA de todos os projetos e vou fazer uma relação filogenética, tá certo? Como que eles se relacionam dentro daquele todo, tá? Ao mesmo tempo, eu posso fazer isso que eu falei para vocês. Ah, um deles começou a exibir um problema, tá certo? Ah, então vamos ver aqui, ó, fazer exames diagnósticos, tá certo? Eu vou diagnosticar um problema, aí eu posso elaborar um prognóstico, e com esse prognóstico, eu posso fazer uma terapia, tá certo? Para poder, então, mitigar ou eventualmente sanar essa doença. Posso também utilizar esse projeto do DNA de uma maneira racional
para impulsionar a biotecnologia, tá certo? Então, eu vou utilizar esse caminhão, de repente, para transportar uma casa, tá certo? Então, ele vai ter uma outra função que aí foi determinada, engenheirada, tá? E a gente vai trabalhar isso no DNA, que é como que a gente consegue engenheirar o DNA como a gente quer para que ele exerça a função que nós queremos, tá certo? Aí entra a biotecnologia e vários outros aspectos. Tá? Então, aqui, olha, se a gente for pensar, né, no DNA, a gente tem a codificação, né? Vamos pensar, os genes que codificam proteínas, tá? Essas proteínas a gente pode imaginar como pecinhas, tá? Do nosso caminhão. Então, foi lá, tinha o projeto, né? E as pecinhas. E a gente tem ferramentas para poder montar essas pecinhas, tá certo? Isso tudo dentro da célula, tá certo? Que vai colocar lá essa proteína, por exemplo, ela está ancorada na membrana, esta enzima está nesse compartimento celular, tá certo? E o que acontece, gente? Se eu não tiver um projeto para fazer essa montagem, para poder colocar aquela proteína que tem vamos dizer assim, uma função estrutural de membrana, mas ao mesmo tempo catalítica, para transduzir um sinal hormonal de fora para dentro, ou eventualmente uma enzima que tem que funcionar dentro do lisossomo para degradar proteínas que não têm mais função, se eu não tiver as ferramentas, eu tenho as ferramentas, mas se eu não tiver o projeto, o que acontece, gente? Vai ser tudo montado ao acaso. Vocês acham que tem chance de funcionar esse caminhão? Nenhuma, né? Qual a possibilidade de eu pegar as ferramentas e, ao acaso, reconstituir o caminhão funcional? Tá certo? É baixa. Posso passar a existência do universo ali e não chego. Tá certo? Na medida que eu tenho o projeto, vamos pensar no DNA, tá certo? A parte estrutural, a parte que controla a expressão, e a gente vai falar tudo isso no nosso curso, tá certo? Nós fazemos, então, uma montagem planejada, tá? É como a gente pegar esse caminhãozinho com a ferramenta, pega o projeto como monta. Olha aqui, gente, o caminhão funciona. Ele é um caminhão, ele tem as rodas, ele se desloca, ele tem esse rolo compressor, tá? Para ele poder fazer lá trabalhar ali na rua, né, por o asfalto. Ele tem esse basculante para poder carregar. Opa, deu spoiler. Para carregar alguma coisa que é preciso para a funcionalidade dele, tá certo? Beleza, mas e aí, gente? Eu quero entender mais. Eu quero entender, sabe? Vamos pensar na célula, qual é a função de genes específico, como que ele ajuda o caminhão a ser funcional. Então, uma maneira que a ciência já utiliza há muito tempo, gente, é criar mutações. Então, eu vou lá no projeto, olha, e falo, olha, beleza, eu vou tirar essa pecinha aqui, tá certo? Só que esse gene aqui é o gene que codifica essa caçambinha, tá certo? Aí eu pego a minha montagem, consigo montar o meu caminhão, tá certo? Olha, montou o caminhão, mas agora vamos ver. Ele consegue andar? Ele consegue andar. Ok. Ele está com a funcionalidade de andar correta. Ele consegue ainda comprimir ali o asfalto? Consegue. Mas ele consegue carregar alguma coisa na caçamba? Puxa vida, não consegue. Por quê? Porque ele não tem mais a caçamba. Então isso significa que aquele pedaço do projeto aonde eu mexi, aonde eu inativei com uma mutação, corresponde a essa função da caçamba, tá? E as mutações, elas podem acontecer ao acaso, mas por biologia molecular, nós podemos direcionar isso. Tá? Então, gente, tudo isso que eu estou falando é para a gente guardar, porque a gente vai falar isso bastante ao longo do curso, tá certo? Então, aqui, olha, tem a montagem, ok. Tá? Então, o dogma, deixa eu só ver aqui onde que termina, tá? Estamos terminando, tá? O dogma central da biomorfologia, a gente vai falar disso muito, né? Está aqui o projeto, o DNA, ele é transcrito no RNA mensageiro, né? E ele é traduzido na proteína. Tá? Então, a gente pode pensar naquilo que a gente falou, olha, eu tenho o projeto aqui do caminhão, eu tenho a receita do livro de receita, tá certo? E aqui eu vou chegar no caminhão, eu vou chegar no bolo, tá? E todas essas entidades moleculares que a gente vai investigar, tá? Aqui armazena a função,
a que transmite essa mensagem e que exerce essas funções celulares, tá? Bom, beleza, eu sei montar, tá certo? Eu pego a ferramenta, vou lá e monto. Ixi, mas se eu tiver que montar muita coisa, como que eu vou dar conta de fazer isso manualmente? Então, nós podemos robotizar células, organismos vivos, tá certo? Na mecânica, sim, olha aqui, os robôs executando o projeto, tá certo? Tá aqui o robô projetado. E nas células? Gente, isso que é fascinante, né? Podemos também, tá certo? A gente pode engenheirar, por exemplo, aqui, nós vamos ver isso em detalhes depois, uma célula, aqui no caso eucariota, que está expressando o gene de uma alga, tá? Nesse caso aqui, é uma alga verde fluorescente. Eu faço incidir uma luz ultravioleta e eu vejo a célula brilhando, tá certo? Num organismo geneticamente modificado, mas modificado como? Ao acaso, por uma mutação ao acaso, causada pela uma radiação UV do Sol? Não. Ele é um organismo geneticamente modificado por um projeto que nós estabelecemos, que nós trabalhamos, tá certo? Como está aqui. Tá? Então, isso que a gente vai fazer no nosso ateliê. E, finalmente, né, aqui, para encerrar, e o que ainda tem aqui, ó, uns minutinhos, eu gostaria de ouvir vocês um pouco, né, o fato de que a biologia molecular, ela faz interface com várias ciências, pessoal. Então, com as ciências farmacêuticas, muito, não só vamos pensar aqui nas análises clínicas, como a gente falou, mas, lógico, nas ciências farmacêuticas, tá certo? E aí um exemplo são os biofármacos, o primeiro biofármaco, a insulina, tudo que vem sendo desenvolvido agora mesmo para a COVID, a biologia molecular, né, as ferramentas, vem propondo aí novos medicamentos, inclusive, e além disso, as vacinas. Temos aqui na paleontologia, na genética, alguns exemplos na bioquímica, e a bioinformática, gente. A biologia molecular, trabalhar com DNA, gera muitas informações, tá, que a gente não consegue trabalhar na mão. Então, a bioinformática é essa união, né, dos conceitos das ciências biológicas com a ciência da computação, da informática. Tá? Como na Biomol, aqui eu já vou desligar, que eu quero olhar para vocês. Na Biomol, o que acontece? Curso de Biomol. Curso de Biomol, olha aqui, gente, quem está aqui, nossa estrela de hoje, nosso caminhãozinho. Na Biomol, peraí, minha cabeça aqui deu um zut aqui, eu estava falando, isso, da bioinformática. O que acontece? O ano passado, nós tivemos só 12 semanas de aula para colocar todo o conteúdo da Biomol. Esse ano, nós temos uma folguinha a mais, porque a gente vai ter 15 aulas. Então, eu consegui colocar uma aula de, assim, uma pincelada, princípios da bioinformática, tá certo? Que a gente vai fazer, é bem inicial, mas é importante a gente colocar isso, tá? Eu até preciso de olhar, porque eu acho que sempre que aparece alguma coisa de bioinformática, ou via Scud, ou via as empresas juniores de vocês, procurem fazer, tá certo? Porque é uma área assim que você não precisa fazer um doutorado em ciência da computação, ou mesmo bioinformática que existe, para poder ser um usuário dessas ferramentas. Elas são muito importantes, tá? Então, eu abro aqui se alguém quiser fazer alguma consideração, tá? A gente vai, na aula seguinte, a gente vai resgatar alguma coisa. Tem alguma dúvida, Sofia? Nenhuma dúvida, professor. Nenhuma, né? Então, gente, vamos falar só mais um pouquinho, o professor fala muito, minha garganta já está um pó. Mas uma coisa que o ano passado aconteceu foi o seguinte, eu mostrava o vídeo da aula assíncrona, quer dizer, vocês assistiam o vídeo da aula assíncrona, e quando chegava no síncrono, eu começava a aula fazendo uma revisão do que foi visto na aula assíncrona, tá certo? Sempre naquele objetivo de tentar explicar mas isso se tornou muito redundante, tá certo? Por quê? Porque eu explicava de novo uma coisa que já foi explicada. Lógico que aqui eu estou interagindo melhor, é diferente de você estar sozinho apontando para a TV e falando a aula, tá certo? Então, assim, eu não vou fazer isso, porque os alunos me mostraram que o mais interessante é nós conversarmos, tá certo? O cenário molecular, aqui, gente, ó,
Preparem-se. Tá certo? E o pessoal fala, ai, o ano passado o pessoal falava assim, eita, vai começar o bingo. Aí eu falava, gente, pelo amor de Deus, se algum hater fala que eu estou fazendo bingo na aula, vai dar o maior chabu, vão me escorraçar em praça pública. Mas, o negócio é o seguinte, gente, olha só, sabe da onde que eu tirei isso? Vou explicar para vocês. Da onde que vem o Senado molecular? O Senado molecular vem dessa coisa da gente discutir o assunto e eu não ficar aqui. Gente, quem que vai falar essa pergunta? E fica todo mundo calado, vai criar um mal-estar até, né? Porque, não quero falar hoje, não estou bom, eu fico esperando. Aqui não, a gente não espera, a gente sorteia, né? Então vai ter os delegados lá do Senado Molecular, que a gente já combinou que pode ser mais de um, tá certo? Pode estar mais de uma pessoa responder, mas quem é o senador do dia, que vocês vão eleger, porque aqui é democracia, tá certo? Vai estar lá. Eu vou sortear aqui a bolinha. Senador do grupo 8. Aí a pessoa vai discutir aquela questão, nós vamos falar. Da onde que eu tirei isso, gente? De vocês. Sabe da onde? Das rifas que vocês fazem e depois sorteia no Instagram. Não é? Eu já comprei tanta rifa de vocês. Vai lá, é rifa para ajudar, não sei o quê. Sempre tem uma rifa, né? Aí eu vejo, olha, gente, vai ter o sorteio da rifa. Vocês fazem. Eu falei, pô, mas então essa coisa de sortear não é algo que desagrada os alunos. A gente não quer fazer nada que desagrade vocês. Ao mesmo tempo, fica uma dinâmica divertida, né, lúdica, e pronto, vai, sorteia, vai falar. Travou, não conseguiu falar, a gente vai para outro. Tá? Então, esse é o objetivo do bingo molecular, a gente pode falar que é bingo molecular, é esse. Pessoal, então agora eu vou encerrar aqui a gravação, tá certo? Interromper a gravação. Atenção.